A indústria dos videogames mudou. Sabe, o que antes era um mercado focado em inovação e qualidade, se tornou um ambiente dominado por prazos apertados, microtransações e preços cada vez mais altos. Sabe o que é o pior? É que no Brasil os preços são cada vez mais altos. A situação aqui é bem pior porque os jogos lançados com os problemas, os valores são completamente inacessíveis e um mercado que não se preocupa com os jogadores. Mas por que isso acontece? E há alguma coisa que possa ser feito? Bom, é isso que vamos descobrir. Olá, eu sou a Isaac e esse é mais um vídeo do meu canal. Hoje, comprar um jogo no lançamento se tornou um risco. Vários títulos chegam ao mercado sem o devido acabamento e cheio de bugs mal otimizados. Um dos casos mais conhecidos é o Cyberpunk 2077, que teve seu lançamento repleto de problemas técnicos ao ponto de ser removido da PlayStation Store temporariamente. E o mesmo aconteceu com Battlefield 2042, que chegou sem funções básicas e repleto de falhas que comprometeram a experiência. E isso acontece porque as empresas priorizam os prazos e as metas financeiras em vez de trazer a qualidade aos jogos que eles necessitam. Os jogadores acabam assumindo um papel de testadores betas, enquanto eles esperam por atualizações para corrigir o que deveria estar pronto desde o seu lançamento. A pressão no lançamento está ligada à pressão dos investidores. Os jogos são uns negócios milionários e muito lucrativos. As grandes empresas precisam apresentar lucros constantes para agradar os acionistas. E em muitos casos, os estúdios não têm tempo suficiente para polir os seus jogos porque precisam cumprir prazos rígidos. Um dos exemplos mais recentes foi o GTA Trilogy, que foi lançado cheio de problemas simplesmente para atender o calendário de vendas, sem o cuidado necessário para um relançamento digno de clássicos tão importantes, não é mesmo? Eu até mesmo comprei na época que lançou por uma bagatela de 280 e poucos reais, e sendo sincero, não valeu muito a pena, porque ele veio cheio de bugs e os problemas que tinham eram grotescos, problemas básicos de funções básicas que só foram resolvidas quase 3 anos depois. Então você percebe que eu fiz uma compra de um jogo que veio cheio de problemas e bugs que só foi ter sua solução resolvida depois de quase 3 anos. Então eu tive que esperar 3 anos para poder conseguir ter o resultado que eu deveria ter desde o início. Por causa da pressão e da agenda acelerada da Rockstar, acabou entregando um serviço porco e mal feito. O preço dos jogos subiu de forma alarmante. Um título de console que antes custava cerca de 150 reais em 2013, hoje ultrapassa os 350. E isso, cara, não é apenas por causa dos impostos, não. Nos últimos anos, no governo Bolsonaro, reduziu a tributação dos videogames no Brasil, mas os preços continuaram a subir. E se fosse só por uma questão de impostos, os valores deveriam ter diminuído. Em vez disso, as empresas se aproveitaram da alta demanda e a falta de regulamentação para cobrar o máximo possível, sabendo que muitos jogadores vão pagar ainda assim. Bom, às vezes dá até vontade de fazer que nem o Lula falou, né? Simplesmente, se tá caro, não compra, não é mesmo? Que tal produto tá caro, você não compra. Bom, para piorar, o salário do Brasil não acompanha esse aumento. Hoje um jogo pode apresentar mais de 25% de um salário mínimo, tornando o acesso aos games cada vez mais difícil para nós brasileiros. Além do preço inicial alto, muitos jogos continuam explorando o consumidor por meio de microtransações e até mesmo DLCs. Antigamente, uma expansão adicionava um conteúdo significativo a um jogo. Hoje, muitos títulos são lançados incompleto propositalmente, com partes de conteúdos bloqueados através das DLCs. Ou seja, as empresas estão usando uma tática de fazer jogos incompletos, onde você, para poder terminar a história, tem que ter a DLC, que é pago separadamente. As microtransações também se tornaram comuns até mesmo nos jogos pagos. Franquias como Call of Duty e FIFA incentivam os jogadores a gastar dinheiro para obter vantagens. Em alguns casos, como Diablo Immortal, o sistema é projetado para empurrar o jogador ao limite, incentivando a comprar para progredir mais rápido. Bom, mas a pergunta que fica é: existe alguma solução para isso? A situação pode mudar? Sim, pode mudar, mas existe uma resposta dos jogadores e talvez uma regulamentação, possivelmente. Quando Battlefront 2 foi lançado como sistema abusivo de loot boxes, a pressão da comunidade fez com que a EA voltasse atrás. Porém, guys, nem sempre dá certo os boicotes, tá? Ainda assim, muitos consumidores insistem em pagar mesmo sabendo que preços são abusivos. Bom, outros fatores também são a regulamentação. Alguns países já começaram a proibir loot boxes por serem considerados práticas predatórias. Se algo semelhante fosse adotado aqui no Brasil, eu tenho certeza para vocês que poderia ajudar muito a reduzir esses abusos que essas empresas estão fazendo.
As escolhas dos jogadores também é outra alternativa, porque enquanto as pessoas continuarem comprando jogos inacabados no lançamento e gastando com microtransações, as indústrias continuarão fazendo e não terão motivos para mudar, não é mesmo? Bom, mas assim, os videogames são uma forma de entretenimento, que deveria priorizar a diversão e a qualidade, mas no entanto, o mercado atual se tornou cada vez mais explorador e com jogos problemáticos, preços estão praticamente abusivos, e essa realidade não vai mudar, porque se depender tanto das empresas quanto dos jogadores que continuam aceitando esses problemas. Mas e você? O que você acha disso? Você acha que o Brasil poderia fazer algo a respeito? Acha que os jogadores e toda a comunidade podem mudar isso? Obrigado por assistir até aqui, até a próxima e tchau!